Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Perdão pela queda da internet. Voltamos aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor. Como eu estava dizendo no vídeo anterior, chegamos hoje aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Quem nos acompanha sabe que passamos a madrugada na estrada, passamos a madrugada em viagem, chegamos agora há pouquinho, mas mesmo cansados estamos muito felizes. E daqui a pouquinho a gente vai, renovar as forças para poder agradecer, glorificar e exaltar a Jesus como Ele merece. Glória a Deus. Hoje começa a festa ali na Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho da Salvação, aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Igreja da pastora Regina Soares. Quem louva hoje, quem dá lugar hoje naquele lugar é a cantora Vanilda Bordieri. Amanhã eu estarei ministrando a palavra de Deus no dia 31 e no dia 1º a cantora Damares vai estar louvando ao Senhor. Então, se você é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, não perde. Eu vou participar os 3 dias e estarei pregando apenas no dia 31, tá bom? Mas os 3 dias eu estarei lá dizendo que Jesus é maravilhoso e agradecendo a Ele pelas suas muitas misericórdias. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou deixar o número para informações para você se informar como que você faz para chegar até aqui, tá certo? Glória a Deus. Olha só, entrei para a gente edificar a nossa fé através da palavra do Senhor. E antes de iniciar a edificação da nossa fé através da palavra, eu quero falar algo aqui para vocês. Queridos, toda palavra que a gente ministra aqui, ela tem o intuito de edificar, de renovar, de restaurar, de transformar. E aqui a gente sempre ensina, sempre baseado na palavra de Deus, a nos posicionarmos de maneira, de posicionamentos de fé. Você se posicionar como alguém de fé. Então, assim, em nenhum momento a gente motiva ou estimula você que está enfermo parar de tomar remédio, ou você que precisa deixar, você que tem alguma enfermidade deixar de ir ao médico, ou você que está buscando emprego, não sair distribuindo currículo, não. Aqui nós ensinamos você a se posicionar com fé, se levantar, fazer a tua parte. Eu sempre digo que quem acompanha sabe, é uma tecla que eu bato muito. O possível você faz, o impossível é do Senhor. Aquilo que nós podemos fazer, a gente faz. E o que nós não podemos, Deus trabalha. Então, você que acompanha, eu quero deixar isso bem claro para você. Faça a sua parte, se posicione, faça o que você pode fazer. E o que você não pode, Deus se levantará por você. É isso que eu sempre falo aqui, tá bom? Glória a Jesus, esclarecendo que é para você entender que nunca houve um estímulo, uma motivação da nossa parte para que você venha cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem, não, mas se posicionar com fé, se levantar, reagir. Sempre isso eu prego aqui, você que acompanha sabe disso, amém, queridos? Glória a Jesus. Olha só. Olha a palavra que Deus ele trouxe ao nosso coração e eu quero compartilhar isso com você nesta hora, tá bom? A palavra de Deus, olha aqui o que a palavra de Deus diz lá em Amós, capítulo 9, verso de número 14. Deus tem uma palavra para o teu coração. Nesta hora o Senhor ele quer falar contigo. Aquieta-te, para ouvir a palavra de Deus e peça para o Espírito Santo de Deus falar contigo. Peça para o Espírito Santo de Deus te dar a interpretação daquilo que Ele quer falar através desta palavra a você, especificamente a você. Glória a Jesus, olha só. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Olha aqui o que é que o Senhor ele está falando nesta palavra. Você vai entender que aqui o Senhor ele está lançando uma palavra de restauração sobre a vida do povo. O Senhor está dizendo que um cativeiro que se formou ao redor do seu povo irá ser removido.
Quantas vezes o Senhor, Ele fala isso ao nosso coração? O Senhor vem com uma palavra, o Senhor usa alguém, ou sopra em nós mesmos, nos nossos ouvidos, no nosso coração, que o cativeiro vai ser removido. E neste momento nós olhamos e perguntamos: Senhor, como que esse cativeiro vai ser removido? Se tanta coisa trabalha contra mim, se tantas adversidades têm se levantado, se tantos impossíveis têm surgido. Às vezes a gente tenta buscar entender como que Deus vai fazer, a maneira que Deus vai trabalhar. E aqui a palavra de Deus está dizendo: eu removerei. Com certeza, para que esta palavra se cumprisse, haveria um tempo de cumprimento. Com certeza, para Deus realizar esta promessa na vida do povo, haveria uma forma, haveria uma maneira de Deus fazer. E tem momentos que na minha e na tua vida, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às aflições, nós temos que entender que há um tempo de Deus para a nossa vida. Nós temos que entender que há uma forma de Deus trabalhar na minha e na tua história. O Senhor é aquele que faz do jeito dele, no tempo dele. Há um tempo e há uma forma para Deus operar. Deus havia lançado a promessa sobre a vida do povo? Sim. Deus havia dito que o cativeiro haveria de ser removido? Sim. Mas o Senhor é quem saberia quando e como isto aconteceria. O Senhor é que declararia o tempo e a maneira desta promessa se realizar. Talvez você que está aí do outro lado está passando por um cativeiro tremendo. Está passando por uma adversidade grande, está passando por lutas, está passando por aflições. E talvez nesta hora você até pense em se render, até pense em desistir. Mas é o Espírito Santo que fala ao teu coração. Se há um cativeiro e se há uma promessa de que o Senhor vai removê-lo da tua história, então se levanta com posicionamento de fé. Agradeça ao Senhor, porque o Senhor já está trabalhando a teu favor. Só em Deus já ter lançado uma palavra sobre a tua vida, só em Deus já ter feito uma promessa para você, com certeza o Senhor velará em cumpri-la na tua história. Então se posiciona como alguém que não vai morrer nesse cativeiro. Se posiciona como alguém que não vai se entregar em meio a este cativeiro. Se posiciona como alguém que se levanta em meio ao cativeiro e reage e toma posicionamentos e decide que você não vai se entregar, porque Deus é aquele que vira o cativeiro. Deus é aquele que vira o cativeiro. Você vai ver, olha aqui, olha o que papai está falando para você. Você vai ver que Jó, ele perdeu tudo quanto ele tinha. Ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu a sua família. A Bíblia vai dizer que lá estava Jó sem nada. O cativeiro dele era grande. E a Bíblia traz a situação de Jó como um cativeiro. Você vai entender que o que ele estava passando, a própria Bíblia define como um cativeiro. E o interessante é que mesmo dentro daquele cativeiro, Jó não deixou de falar com Deus. Jó não deixou de conversar com Deus. Jó não deixou de ter particular com Deus. A primeira coisa que a gente quer parar de fazer quando a dificuldade chega na minha e na tua vida é parar de orar. A primeira coisa que a gente quer desistir é de buscar ao Senhor. E a gente esquece que se você quer ter vitória, você vai ter que buscar a Deus. Você vai ter que se entregar mais a Ele. Você vai ter que obedecer mais a Ele. Você vai ter que se achegar mais e mais e mais na presença dEle. Tem hora que parece que o nosso cativeiro quer nos levar para longe do papai. Parece que tem horas que as forças faltam. Tem gente que está entendendo o que papai está falando. Porque o cativeiro te cercou e de repente está aí você pensando em se render à situação. Está pensando aí em desistir de tudo. E Deus está falando: ei, ainda a guerra não acabou. A luta ainda não acabou. Se levanta, reaja, faça alguma coisa. Dobra o teu joelho e ora. Tem gente que ainda hoje estava dizendo para papai, falando: Senhor, não tem jeito para minha vida. Não tem mais o que fazer dentro da minha história. Não tem mais o que acontecer aqui. O cativeiro é grande, já está cercado, já está fechado. Não tem como eu sair dessa situação. Aí o Senhor, Ele está dizendo: dobra o teu joelho e ora. Dobra o teu joelho e confia. Dobra o teu joelho e busca ao Senhor em meio a este cativeiro, e Deus te direcionará.
E o Senhor falará contigo. E o Senhor irá te apontar um direcionamento. Tem pessoas que nesta hora estão passando por cativeiros tão grandes que não consegue nem sequer mais ouvir a voz de Deus, porque não consegue mais dobrar joelho, porque não consegue mais buscar, porque está se rendendo, se entregando à situação. Papai manda lhe dizer: ei, não importa o que você está passando, tu é soldado. Não importa o que você está passando, tu é guerreiro. É mais fácil desistir, é mais fácil se entregar, é mais fácil se render. Mas o Senhor está falando para você, no meio deste cativeiro, se posicione como alguém de fé. Em meio a esse cativeiro, não desista antes do final desta história. Papai está falando: se for preciso, guerreie até o teu último fôlego de vida. Se for preciso, lute até o teu último fôlego de vida. Se for preciso, clama e suplica até que você não possa fazer mais nada e o teu Deus haja por você. Você vai entender que dentro do cativeiro, se tem uma coisa que Jó não parou de fazer, foi de orar. E ele orava, e ele clamava, e ele suplicava, e ele mantinha a sua intimidade com Deus. Por que que quando a luta bateu aí na tua porta, uma das primeiras coisas que você pensou em parar de fazer foi de buscar ao Senhor, parar de orar, parar de chegar mais perto? E papai está dizendo: ei, não faz isso, porque o segredo da vitória está em não se distanciar do Senhor em meio às lutas, em não se distanciar do Senhor em meio ao cativeiro. Nós somos muito acostumados a adorarmos a Ele pelo que Ele faz na nossa vida, e quando a gente não vê as coisas acontecendo, a gente se volta contra aquilo que Deus nos falou. A gente olha e acha que não faz sentido algum. Mas mesmo em meio ao grande cativeiro que você está vivendo, faça como Jó, não perde a intimidade com os céus. Faça como Jó, não deixa de orar, não deixa de clamar. Canta. E talvez você diga assim: mas missionário, é porque diante do meu cativeiro eu tenho passado grandes humilhações. Eu tenho passado grandes afrontas de pessoas até de perto, pessoas de dentro da minha casa, da minha família, pessoas de pertinho de mim, pessoas que por vezes estão do meu lado. Mas nos últimos dias, dentro do meu cativeiro, essas pessoas têm se voltado para mim com uma força tão grande que eu não tenho reconhecido. Isso aconteceu com Jó. Quando Jó, ele perde tudo, quando ele passa por tudo aquilo que ele estava passando, os seus amigos começam a perguntar, começam a lhe indagar: qual é o teu pecado? Confessa, fala o que tu fez contra Deus para que ele te castigasse dessa maneira. E eles ficavam apontando a Jó, e eles ficavam afrontando a Jó, e eles ficavam humilhando a Jó. E sabe o que é que Jó fazia por ele? Jó dobrava os joelhos e clamava. Olha o que é que Deus está falando para você nesta hora, no meio desse cativeiro que você está vivendo, no meio desse cativeiro que você está sentindo, que tudo que está acontecendo é para ver se você se afasta da tua fé, que é para ver se você larga o teu Deus, que é para ver se você abandona o teu Senhor. Mas olha só, em meio àquele cativeiro tremendo que Jó estava enfrentando, em meio a todas as calúnias e difamações e afrontas que ele estava escutando da parte daqueles que se diziam seus amigos, Jó tomou um posicionamento surpreendente e foi o que mudou completamente a história dele. A Bíblia diz que ele dobrou o joelho e começou a clamar por aqueles que falavam dele. Ele começou a clamar por aqueles que lhe afrontavam. Ele começou a clamar por aqueles que estavam se voltando contra ele, o acusando de uma coisa que ele não havia feito. Olha o que é que papai está falando para você nesta hora. Tem gente se levantando contra você, falando que você não fez. Tem gente se levantando contra você, mesmo você dentro desse cativeiro. Gente de perto que está vendo o que você está vivendo, que está vendo o que você está passando.
que está vendo a tua dificuldade, que está vendo a tua luta, que era para te ajudar, que era para te auxiliar, que era para te apoiar, está se voltando contra você, papai está dizendo, sabe o que é que você vai fazer? Você vai dobrar joelho e orar. Você vai dobrar joelho e clamar. Você não pode virar o teu próprio cativeiro. Você não pode fazer um milagre por você mesmo. Quem pode fazer é o Senhor. Mas você pode dobrar joelho. E como eu sempre digo aqui, o possível é teu, o impossível é dele. Você não pode quebrar coração de pedra, mas você pode orar por aquela pessoa. Você não pode transformar a tua vida financeira, mas você pode clamar por misericórdia de Deus dentro das tuas finanças. Você não pode restaurar o teu casamento em um piscar de olhos, mas você pode pedir para o papai intervir de uma maneira sobrenatural e cortar todo o laço que vem do inferno que tenta quebrar a tua aliança. O possível é teu. O impossível é do papai. Você tem que se levantar e fazer aquilo que é possível para você fazer. Jó não podia tirar o seu cativeiro. Jó não podia remover o seu cativeiro. Jó não podia virar o seu cativeiro, mas Jó podia orar dentro do cativeiro. Eu não sei o que você não pode fazer hoje. Eu não sei o que o teu coração tanto deseja que está longe do alcance das tuas mãos hoje. Eu não sei o que você tanto anseia que você não pode alcançar hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza, independente do cativeiro que você está vivendo, independente da humilhação que você está enfrentando, independente das afrontas que estão te fazendo, os teus joelhos você pode dobrar sim. Suplicar e clamar ao Senhor você pode sim. E se tem uma coisa, olha aqui o que é que papai está falando. Se tem uma coisa que o Senhor, Ele não despreza, é um coração quebrantado na presença dele. Então aproveita aí esse momento de dor que você está passando, aproveita aí esse momento de aflição que você está vivendo, aproveita aí essa adversidade que veio sobre a tua vida e começa a clamar. Clama como você nunca clamou antes. Ora por quem está te apedrejando hoje. Interceda por quem te calunia. O próprio Senhor Jesus se levantou e disse assim, e falou exatamente assim, foi-lhe ensinado para você amar quem lhe ama, porém eu lhe digo, ama os teus inimigos e ora por aqueles que te perseguem. Olha aqui, o Senhor estava dando o segredo da vitória. O Senhor estava dando a chave para abrir a porta do milagre. É fácil a gente odiar quem nos odeia e é fácil a gente amar quem nos ama, mas o Senhor está falando aqui nesta hora, se dedica àquele que se dedica a te afrontar. Dobra joelho por aqueles que se levantam para te destruir. Começa a clamar dentro deste cativeiro. Começa a suplicar dentro desta afronta. Começa a orar ao Senhor no meio desta humilhação, porque você não pode virar cativeiro, nem seu nem de ninguém. Você não pode remover cativeiro, nem seu nem da tua casa, não pode. Israel não podia fazer nada por ele. Jó não podia fazer nada por ele. O cativeiro estava ao seu redor e nada poderia ser feito, porém orar ele podia. E quando nós oramos, o Senhor, Ele nos escuta e age de maneira extraordinária. Então, no meio deste cativeiro, olha o que papai está falando para você. Clama e entenda que tem um tempo e que tem uma maneira das coisas acontecerem. Aqui Deus estava dizendo, lá em Amós, capítulo 9, verso de número 14, Deus estava dizendo, eu removeria esse cativeiro. Primeiro já dá para entender que não era o próprio Israel que removeria. Já dava para entender que não foi Jó que removeu o seu cativeiro, tanto que a palavra é muito específica em dizer que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quem virou o cativeiro foi o Senhor. Olha aqui o que é que a palavra de Deus estava dizendo. Eu removerei o cativeiro do meu povo Israel. Era Deus que estava dizendo. Quem vai fazer esse negócio sou eu e não é você. Ravalabacene canta. Eu e você não podemos virar o nosso cativeiro. Eu e você não podemos operar milagre. Não, isso só quem faz é o Senhor. O homem faz o que é possível. O homem
se levanta com aquilo que ele pode. Ele estende a mão para pegar o que ele alcança. Mas o que ele não pode, quem faz é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Aqui Deus estava deixando claro para Israel. Quem vai remover esse cativeiro sou eu. O que eles poderiam fazer é esperar o tempo. Se posicionar da maneira certa para receber a promessa que Deus havia lhe feito. Olha o que Deus está falando para você, mulher de Deus, que já tem promessa de Deus na restauração dessa casa. Deus está dizendo: ei, quem vai quebrantar esse coração é Ele. Quem vai transformar esta vida é Ele. Não é a força do teu braço. Não existe nada que você venha falar ou que você venha fazer que possa transformar uma vida na face da terra, porque somente o Espírito Santo convence do juízo, da justiça e do juízo. Mas o que você pode fazer é se posicionar como alguém que vai ter uma casa transformada, como alguém que vai viver um casamento abençoado, como alguém que vai ter uma aliança restaurada. Vai ter gente olhando pra você e dizendo: como é que tu pode estar tão feliz dentro desse cativeiro que tu tá vivendo? E você vai falar: porque não sou eu que vou virar ele, não sou eu que vou remover ele, não sou eu que vou fazer isso, não. Quem vai fazer é o meu Deus. Então te posiciona como alguém que vai receber esta promessa. É fácil a gente se render na hora da luta, na hora da peleja, na hora da dor, na hora da frustração, na hora da tristeza, mas Deus está dizendo: te põe de pé e te posiciona, porque quem remove cativeiro é Ele, quem faz milagre é Ele, quem restaura a casa é Ele, quem restitui é Ele, quem sara é Ele, quem faz tudo é Ele. Na balabacede canta. E se tem promessa na tua vida, então ao invés de você estar se rendendo à situação, você tem que se levantar e começar a agradecer, dizendo: Deus, eu estou no cativeiro hoje, mas eu sei que tu vai remover da minha vida. Senhor, eu estou na peleja hoje, mas eu sei que tu vai me dar vitória. Eu estou vivendo o impossível hoje, mas eu sei que tu vai me dar milagre. Então se levanta e agradeça, e se posicione como alguém que vai alcançar, se posicione como alguém que vai viver aquilo que Deus falou para você e a sua casa. E agradeça ao teu Deus, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Faça aquilo que está ao alcance da tua mão. Faça aquilo que você pode. E deixa que aquilo que você não pode, Deus opera. Não negligencia aquilo que Deus permite que você faça. Se é possível para você, se levanta e faça. Se você pode, se levanta e faça. Mas o que você não pode, deixa que papai faz. Quando Jesus chegou diante daquele túmulo onde Lázaro estava, Ele ordenou que removesse a pedra. Ele ordenou que a pedra fosse tirada, mas Ele não ordenou que ninguém ressuscitasse a Lázaro, não. A Bíblia diz que Ele ordenou que tirasse a pedra, mas quem trouxe a ressurreição foi Ele. Ou seja, aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Se levanta e guerreia pela tua família. Se levanta e administra aquilo que Deus te deu. Quer ver porta de emprego aberta? Então se levanta e se posiciona como alguém que está em busca desta porta, deste milagre. O Senhor está falando com você, mas não se renda, não desista. Faz o que é o teu possível e deixa que do impossível o papai já está cuidando. Te preocupa com o que Deus permitiu que estivesse ao alcance da tua mão, e o impossível Deus fará na tua vida. Amém, queridos? Deixa eu orar por você nesta hora. Coloca o teu pedido aqui no comentário, no bate-papo, e juntos nós vamos clamar ao Senhor. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer, glorificar, bendizer e enaltecer o Teu santo nome. Deus, obrigada pelas Tuas muitas misericórdias, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir. Obrigada porque até aqui Tu tem nos ajudado, nos auxiliado. Deus, o cativeiro, ele é grande, mas nós cremos que Tu está conosco. E esse cativeiro não vai roubar a nossa fé, não vai roubar, Senhor, o nosso posicionamento. Nós decidimos não nos rendermos, nem nos entregarmos a esta situação. Nós decidimos, Senhor, nos levantar com fé para clamar ao Teu nome. Nos levantar com fé, Senhor, e ter a certeza que aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Mas o que nós não podemos, quem faz é Tu, Senhor. Quem remove o cativeiro és Tu, Pai. Quem restaura essa casa é Tu. Canta. Deus, quem abre a porta do emprego é Tu, Senhor. Quem faz, Senhor, o milagre é as Tuas mãos.
mãos, mas aquilo que está ao alcance das nossas, nós não vamos deixar de fazer, não vamos deixar de dobrar joelho, não vamos deixar de nos posicionar com fé, não vamos deixar de obedecer a tua palavra, não vamos deixar, Senhor Jesus, de te buscar, não vamos deixar de nos preparar para receber o nosso maior e melhor testemunho que o papai já tem reservado para a nossa vida. Deus, nós queremos nesta hora colocar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa nas tuas mãos. Recebe dos altos céus, assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Se aí do outro lado você crê nesta palavra, você abre a tua boca e você diz amém. Amém, queridos, glória a Deus. Olha só, às 19 horas estarei ali na Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho da Salvação, da pastora Regina Soares, tá certo? Hoje vai estar a Vanilda Bordieri louvando ao Senhor e eu estarei lá dando glória. Amanhã eu tô pregando, tá bom? Te espero lá, adorando a Jesus juntamente com a gente. Que o Papai do Céu te abençoe muito, te chame em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.